Anvisa autorizou o uso de mais um coquetel de medicamentos contra a Covid. E você vai ver também. O Instituto Butantan entregou hoje mais 1 milhão de doses da Coronavac, mas vai paralisar a produção por causa da falta de insumos. Confrontos entre israelenses e palestinos já deixaram mais de 100 mortos. Por causa da estiagem, o governo federal prepara um plano para evitar a falta de energia. Analistas estão mais otimistas com a melhora da economia brasileira. Você vai ver a partir de agora no Jornal Toda Hora, edição da tarde. Olá, boa tarde. Israel enviou militares para a região de fronteira da faixa de Gaza e agora os bombardeios têm como alvo túneis usados por membros do Hamas. Os confrontos na região já deixaram mais de 100 mortos. As Forças Armadas israelenses informaram que caças destruíram um edifício dos serviços de inteligência do Hamas. Em resposta, dezenas de foguetes foram disparados de Gaza em direção ao território israelense. Autoridades da faixa de Gaza disseram que os confrontos entre o movimento islamita palestino e Israel já deixaram mais de 100 mortos na região, incluindo pelo menos 27 crianças. Do lado israelense, os disparos feitos de Gaza deixaram 7 mortos e dezenas de feridos. À medida que o conflito entre Israel e palestinos se agrava, várias companhias aéreas suspenderam os serviços para a região. A situação ficou mais tensa após uma fonte militar libanesa confirmar o disparo de 3 foguetes lançados contra Israel. O movimento armado libanês Hezbollah indicou que o grupo não está envolvido no episódio. Uma mensagem à imprensa do exército israelense chegou a afirmar que os soldados estavam dentro da faixa de Gaza. Mas 2 horas depois, a informação foi desmentida por um porta-voz militar que citou um problema de comunicação interna para explicar a situação. Chamados de palestinos do interior, aqueles que permanecem em suas terras desde a criação do Estado de Israel, agora estão preocupados com os conflitos dos últimos dias. Durante muito tempo, Lod foi um símbolo de coexistência pacífica entre israelenses e palestinos. A cidade, que fica a sudeste de Tel Aviv, tem 40% da população composta por árabes com cidadania israelense, ou seja, descendentes palestinos que ficaram em suas terras após a criação do Estado judeu em 1948. Mas a convivência dos povos está sob ameaça e as ruas respiram uma agressividade crescente entre jovens árabes e grupos judaicos extremistas. Para deixar a situação ainda mais tensa, o Hamas e a Jihad Islâmica lançam foguetes a partir da faixa de Gaza e Israel responde com fortes bombardeios. Vivo aqui há 12 anos, vivíamos bem, em geral em boas condições. Não nos matavam, mas nos últimos dias tentaram. Uma sinagoga foi incendiada e veículos foram queimados em meio a lançamentos de pedras e coquetéis Molotov. Musa Hassuma, pai de uma família árabe israelense, morreu baleado. Imagens que circulam nas redes sociais sugerem que israelenses nacionalistas são os responsáveis pelo crime. Para os cidadãos palestinos da cidade, a tensão levou muito tempo contida. Eles acusam as autoridades de facilitar a instalação de grupos conservadores judeus para transformar a composição étnica da região. Tudo era perfeito há 10 anos, mas trouxeram esses extremistas e as coisas começaram a mudar. Surgiu a animosidade e o ódio dos dois lados. O presidente israelense denunciou um pogrom em Lod e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou o estado de emergência. Em meio aos conflitos, a população teme pelo futuro pacífico da cidade. A Advocacia Geral da União apresentou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de habeas corpus preventivo para que Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, possa ficar em silêncio e não sofrer ameaças durante o seu depoimento na CPI da Covid. A participação dele na comissão está marcada para o dia 19. O ministro Ricardo Lewandowski será o relator do habeas corpus de Pazuello no STF. O Brasil já ultrapassou a marca de 430 mil vítimas da Covid, mas a média móvel de mortes está em queda. O Ministério da Saúde informou que o Brasil registrou mais 2.383 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de vítimas desde o início da pandemia chegou a 430.417.
E com mais 74.592 casos confirmados, o Brasil passa de 15.433.000 brasileiros infectados pelo coronavírus. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias ficou abaixo de 2.000 por dia pelo terceiro dia seguido, com 1.924 vítimas. Esse é o patamar mais baixo desde 15 de março, quando a curva chegou a 1.841 mortes. Já a média de novos casos está em 61.489 confirmações diárias. Na variação da doença por regiões, nenhum estado apresentou tendência de alta nas mortes. Em estabilidade estão 5 estados: Bahia, Paraíba, Piauí, Roraima e Sergipe. Dessa vez, 22 unidades da federação aparecem com queda: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. A Fiocruz entrega hoje 4 milhões de doses da vacina AstraZeneca e diz ter insumos para fabricar o imunizante até a semana que vem. Uma nova remessa de IFA deve chegar só no dia 22. Já o Instituto Butantan liberou ao Ministério da Saúde mais de 1 milhão de doses da Coronavac, mas por falta de insumos, a produção da vacina agora deve ser paralisada. 1.100.000 doses da Coronavac. Esse é o último lote de vacinas produzidas pelo Butantan a partir do insumo recebido em abril, liberado para o Programa Nacional de Imunização. Agora o Instituto suspendeu completamente a produção da vacina por falta de matéria-prima e fica aguardando a liberação pelo governo chinês de um lote com 10 mil litros do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, para retomar a produção. Muitos estados já suspenderam a aplicação da primeira ou da segunda dose do imunizante por falta de vacina. O diretor do Instituto, Dimas Covas, afirmou que não há previsão de quando a matéria-prima irá chegar. O governo de São Paulo tem participado de reuniões com o embaixador do Brasil na China para tentar viabilizar a autorização para a exportação dos insumos da vacina. A cidade de Salvador, na Bahia, começou a vacinar pessoas com comorbidades a partir dos 30 anos. Pacientes do Centro Estadual de Oncologia também entraram para os novos grupos prioritários. O anúncio foi feito pelo prefeito da capital baiana, Bruno Reis, nas redes sociais. Antes de ir ao local de vacinação, é necessário verificar se seu nome está na lista da Secretaria de Saúde, mas é possível fazer o cadastro nas unidades de saúde do município. A Anvisa autorizou os testes da vacina indiana Covaxin no Brasil. O imunizante ainda não recebeu a certificação de boas práticas de fabricação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária informou que a solicitação do estudo com brasileiros foi feita pela empresa Precisa Farmacêutica, que é parceira da fabricante da vacina, a indiana Bharat BioNTech. A Anvisa ainda não concedeu à Covaxin a certificação de boas práticas de fabricação. Entre os problemas apontados estão questões sanitárias, de controle de qualidade e de segurança no processo de produção da vacina. A certificação é um dos requisitos para o registro de um medicamento ou vacina no Brasil. A negativa da Anvisa afeta o cronograma de doses previstas pelo Ministério da Saúde, que assinou um acordo para a compra de 20 milhões de doses do imunizante em fevereiro. A Covaxin apresentou eficácia geral de 78% nos casos sintomáticos e de 100% em casos graves. Os dados fazem parte da segunda análise provisória de testes clínicos da fase 3. A primeira análise provisória foi feita em março deste ano e apresentou eficácia de 81%. A previsão é que os resultados de segurança e eficácia da análise final estejam disponíveis em junho. O Brasil já aplicou mais de 56 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid, juntando Coronavac, Pfizer e AstraZeneca. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, até agora mais de 37 milhões e 768 mil brasileiros foram vacinados com a primeira dose, o que dá 17,84% da população. E mais de 18 milhões 815 mil brasileiros receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais de 694 mil doses. A Anvisa autorizou o uso emergencial de um novo coquetel contra a Covid-19. O medicamento é indicado para casos leves e só pode ser usado em hospitais.
O coquetel da farmacêutica Eli Lilly combina 2 medicamentos com anticorpos de proteínas desenvolvidas em laboratório que imitam a capacidade do sistema imunológico de combater o vírus. No organismo, a substância tem a missão de impedir que esse vírus entre na célula e se multiplique. A combinação de 2 anticorpos monoclonais deve ser administrada apenas em casos leves de pacientes com mais de 12 anos de idade e que não necessitem de suporte de oxigênio. O novo coquetel não é recomendado para casos graves e nem é vendido em farmácias. A combinação só pode ser aplicada em hospitais, ambulatórios ou clínicas com prescrição médica. Antes do uso do medicamento, é preciso fazer um exame laboratorial que mostre que a pessoa está com o vírus e com até 10 dias do início dos sintomas. O objetivo do coquetel é de prevenir a hospitalização. O medicamento já está sendo usado nos Estados Unidos. O uso emergencial no Brasil foi aprovado por unanimidade pela Anvisa, mas a inclusão no Sistema Único de Saúde depende de aprovação do Ministério da Saúde. O Senado aprovou um projeto de lei que suspende o reajuste anual nos preços dos medicamentos. O texto também torna inválido o reajuste aprovado no final de março. De acordo com o relator, Eduardo Braga, o projeto não tem o objetivo de congelar os preços, mas de impedir os reajustes da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. É o órgão que regula os preços dos remédios e é ligado à Anvisa. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O mercado está mais otimista com relação à economia brasileira. A previsão é de melhora no Produto Interno Bruto. Os indicadores de março e abril mostraram que o impacto da segunda onda do coronavírus tem sido menor do que se esperava. Com isso, os economistas e analistas das instituições financeiras que projetavam retração no primeiro trimestre já revisaram as estimativas para cima. Mas o otimismo ainda é moderado e tem condições para se concretizar. De acordo com a última pesquisa Focus do Banco Central, a média das projeções do mercado é de um crescimento de 3,21% para o PIB em 2021. Entre os analistas mais otimistas, a previsão de alta chega em torno de 4%. Mas a vacinação acelerada no país é requisito importante para essa retomada, já que uma terceira onda da Covid-19 ameaça chegar, e isso poderia afetar o terceiro trimestre do ano. Nascidos em novembro, que receberam já a primeira parcela do auxílio emergencial e não fazem parte do Bolsa Família, agora podem sacar o dinheiro e fazer transferências. A segunda parcela do auxílio para esse grupo será paga no próximo dia 13 de junho. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o governo está em alerta por causa da falta de chuvas. Isso pode provocar falta de energia elétrica. Voltamos já. Estamos de volta a 1h17 no horário de Brasília. O país registra o menor volume de chuvas em cerca de 90 anos. O período de estiagem obrigou o governo federal a preparar um plano para evitar a falta de energia. Um plano de ações para preservar água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país já está em andamento. O governo federal criou uma sala de crise e deu início a uma discussão que tem o objetivo de evitar o risco de escassez de energia. O plano de ações deve ser apresentado em 15 dias e incluir medidas como redução da vazão de parte dos reservatórios, o que deve levar à suspensão temporária no tráfego de embarcações em algumas hidrovias, como a Tietê-Paraná. O motivo da mobilização é a situação dos reservatórios de hidrelétricas do Sudeste e Centro-Oeste, que respondem por mais da metade da capacidade de geração do país. O armazenamento de água nesses reservatórios, atualmente, é o menor para essa época desde 2015 e está bem próximo do registrado em 2001, quando o país passou por um racionamento de energia. Essa situação é resultado da falta de chuvas nas duas regiões nos últimos meses. De acordo com o governo, o nível de chuva registrado desde outubro é o menor dos últimos 91 anos. O governo já ampliou a geração de energia por termoelétricas. Essa medida permite reduzir a geração hidrelétrica e poupar a água dos reservatórios. Mas a energia termoelétrica é mais cara e o aumento do uso já se reflete nas tarifas das contas de luz.
Morreu aos 66 anos o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, do MDB. Ele estava internado há mais de um mês em um hospital particular de São Paulo tratando um câncer de bexiga. Pisciani foi deputado estadual por 6 mandatos e também foi presidente do MDB Fluminense. Em 2019, ele tinha sido condenado em segunda instância por corrupção passiva e organização criminosa na Operação Cadeia Velha e chegou a ficar preso. O atual presidente da Alerj, André Siciliano, já ofereceu o prédio da Assembleia para receber o velório. Autoridades sanitárias dos Estados Unidos anunciaram que os americanos imunizados contra a Covid-19 não vão mais precisar usar máscaras em espaços fechados nem espaços abertos. As pessoas imunizadas também não vão precisar mais manter o distanciamento social, mas é necessário usar máscaras ao viajar de transporte público, em aeroportos e em estações de trem. Até o momento, cerca de 35% da população americana já receberam as 2 doses, as doses necessárias das vacinas contra a Covid. Pelo menos 18 elefantes foram encontrados mortos em uma selva no nordeste da Índia. As autoridades abriram uma investigação sobre as causas das mortes dos animais. O ministro das Florestas de Assam, Parimal Suklabaidia, afirmou que os elefantes podem ter sido mortos por um raio que atingiu a reserva florestal no distrito de Nagaon. À imprensa, ele afirmou que é doloroso ver o que aconteceu com os animais, mas que é preciso esperar o relatório pós-mortem para saber a causa exata. Cerca de 30 mil elefantes vivem na Índia, o que corresponde a aproximadamente 60% da população de elefantes selvagens da Ásia. Na Colômbia, a ministra das Relações Exteriores, Cláudia Blum, renunciou ao cargo. No posto desde novembro de 2019, a chanceler não especificou os motivos da decisão na carta divulgada. A saída acontece em um momento delicado para a imagem externa do país, com o governo enfrentando críticas sobre a repressão aos protestos que vem encurralando o presidente Ivan Duque há cerca de 2 semanas. A ONU, os Estados Unidos, a União Europeia e ONGs internacionais relataram graves excessos cometidos pela polícia em manifestações que, segundo dados oficiais e da ouvidoria, deixaram pelo menos 42 mortos e mais de 1.500 feridos. Com a saída de Blum, já são 2 ministros que deixaram o governo em meio aos protestos. O primeiro foi o chefe do Tesouro, Alberto Carrasquilha, que abriu mão do cargo após críticas à proposta de aumentar os impostos para a classe média no meio da pandemia. Os confrontos na Colômbia interferiram até na Copa Libertadores. Enquanto o Atlético Mineiro e América de Cali se enfrentavam em Barranquilha, manifestantes eram reprimidos pela polícia do lado de fora do estádio. O gás lacrimogênio que entrava em campo atrasou o início do jogo em alguns minutos e gerou 3 interrupções à partida no primeiro tempo. Nas imagens é possível ver claramente o incômodo que as bombas de efeito moral, usadas para dispersar os manifestantes do lado de fora, causavam nos jogadores. O caso gera temores para a Copa América, que vai ser disputada na Colômbia e na Argentina entre junho e julho. As 2 últimas rodadas da Copa Libertadores tiveram jogos afetados, com partidas transferidas para Assunção, no Paraguai, e em Guayaquil, no Equador. No segundo tempo, outras interrupções foram registradas. Na última delas, o time mineiro se retirou de campo por quase 10 minutos. O apito final foi um alívio para os 22 jogadores. Em campo, o Atlético venceu por 3-1. Depois de quase 7 meses, a seleção masculina voltou a ser convocada para os Jogos Eliminatórios da Copa do Mundo de 2022. O técnico Tite anunciou os 24 jogadores que vão defender o Brasil contra o Equador no dia 4 de junho em Porto Alegre e contra o Paraguai no dia 8 em Assunção. Vamos mostrar agora a lista completa. Os goleiros são Alisson, do Liverpool, o Ederson, do Manchester City, que está na final da Champions, e o Everton, do Palmeiras. Os laterais, Daniel Alves, do São Paulo, Danilo, do Juventus da Itália, da Juventus, Alexandro, também da Juventus, e o Renan Lodi, do Atlético de Madrid. Os zagueiros são Éder Militão, do Real Madrid, Lucas Veríssimo, que era do Santos, está no Benfica, Marquinhos, do PSG, e o Thiago Silva, do Chelsea. Os meias são o Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United e Lucas Paquetá, do Lyon, da França, Casemiro, do Real Madrid, Douglas Luiz, do Aston Villa e o Everton Ribeiro, do Flamengo. No ataque tem o Everton Cebolinha, do Benfica, o Firmino, do Liverpool, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, do Flamengo, Gabriel Jesus, do Manchester City, Neymar, do PSG, Richarlison, que joga no Everton, e o Vinícius Júnior,
jogador do Real Madrid. Um cãozinho simpático é o mais novo colaborador de um centro de atendimento de saúde mental na cidade de Guararema, na Grande São Paulo. O nome dele é Assis, que é a abreviação de assistente. No crachá está escrito, nome Assis, cargo assistente técnico. A identificação é simbólica, mas já dá a ideia da importância que o cãozinho tem. O animal é considerado o mais novo funcionário do CAPS, o Centro de Apoio Psicossocial da cidade de Guararema, na Grande São Paulo. O local é especializado em saúde mental e a ideia de contratar o animal foi dessa psicóloga. Eu sempre particularmente gostei muito de animais, né, e sempre pesquisei a respeito de um animal no ambiente de trabalho, as terapias assistidas que eles poderiam participar. E aí com isso a gente apresentou a ideia para a equipe adorou e aí desde então a gente começou a saga pela busca, né, de um animal que seja compatível com a característica do serviço, que seja fácil da socialização dele aqui, e aí a gente achou o Assis. E o olhar meigo, carente do Assis conquistou os colegas de trabalho. Querido por todos, o Assis circula à vontade pelo local, brinca com os funcionários e até participa de reuniões. A Jéssica diz que o Assis contribui bastante para melhorar o ambiente de trabalho. Muitas vezes o ambiente, os atendimentos são muito difíceis e ele vem para trazer essa simplicidade, essa calmaria, né, essa mudança às vezes de foco de um serviço de saúde que a gente trabalha muito com a questão psicossocial, então ele vem para agregar nesse ramo também. E ele ajuda muito, né, no ambiente, no clima organizacional que a gente tem aqui. Ele participa das reuniões, ele é bem utilizado aqui e está sendo muito bom. Mas a vida do Assis nem sempre foi fácil. Tudo começou nessa ONG, que cuida de animais abandonados. O lugar é uma espécie de orfanato de cães e gatos que esperam por um lar. O Assis, que na época chamava Ursão, chegou a ser adotado por uma família, mas pouco tempo depois foi devolvido para a ONG. A mulher que havia levado o cãozinho para casa alegou que não se adaptou ao animal e por isso não queria mais. E essa rejeição revoltou os funcionários da ONG, que fizeram essa postagem em uma rede social. Estamos incrédulos com a devolução do nosso ursinho apenas um mês depois. O adotante afirmou que queria uma fêmea no lugar do macho. Enfim, esse peludinho está de volta conosco e prontíssimo para encontrar um novo lar que cuide de verdade dele, dê amor e carinho que ele merece. Eu acho que todos que gostamos, amamos os animais, nós desejamos que eles sigam a vida deles para um lar de amor, como se fosse um novo membro da família. E família é para sempre, não é para devolver como uma mercadoria. E foi assim que a história chegou ao conhecimento da Jéssica, que resolveu levar o Assis para trabalhar no CAPS. E o Assis é bastante dócil, ele faz amizade rápido com as pessoas. Mas a função dele aqui não é só ser um simples mascote. O CAPS realiza cerca de 550 atendimentos por mês. E o cãozinho tem sido importante para pessoas como o Denis. Ele faz tratamento há 5 anos no CAPS de Guararema e diz que a chegada do Assis tem ajudado muito no seu desenvolvimento. Ele é divertido, ele anima a gente, eu passeio com ele bastante também. Ele é um recurso terapêutico muito importante para o serviço, para trabalhar o vínculo do paciente com o serviço, a afetividade, o senso de responsabilidade, o cuidado que esse paciente tem que ter com esse animal, né? Então, ele é uma ferramenta fundamental, não é só um mascote, ele faz parte do processo terapêutico. A história do Assis só confirma aquela velha e conhecida frase: o cão é o melhor amigo do homem, mesmo que algumas vezes o homem não seja o melhor amigo do cão. Ele não precisa falar. Nos olhos dele, eu acho que já diz tudo. Ele é o grande amigo do homem. E a gente fica por aqui, você pode rever nossas reportagens no YouTube. Obrigado pela companhia, boa sexta-feira e bom final de semana. Tchau, boa tarde.